Olá, queridos, olá, amigos. Aqui é o pastor Lucas Pina da Cocoa Presbyterian Church, Cocoa Press. E nós estamos fazendo durante essa temporada, fazendo esses cultos para que você seja abençoado. Não estamos saindo de casa, estamos trancados e nós queremos te abençoar, trazer uma palavra de Deus para a sua vida e te edificar nesses momentos tão difíceis, complicados que nós estamos vivendo, né? Cheio de dúvida, de incertezas. Então nós queremos te abençoar. Conecte-se com o nosso canal, né? Dá uma olhada no nosso YouTube, Lucas Pina. Checa o nosso Facebook, né? O Facebook da igreja, o meu Facebook. E checa o canal da igreja, né? O website da igreja, dá uma olhada lá também. Nós somos uma igreja americana, eu sou brasileiro, mas trabalho com uma igreja americana. Mas nós gostaríamos de abençoar você durante esse tempo, né? Então eu vou colocar hoje um hino, né? Um hino daqueles tradicionais, mas eles têm uma mensagem maravilhosa para o nosso coração. Vamos escutar. Deus te abençoe. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegado seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre da minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o cheiro do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu.
sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Sensacional, não? E só para lembrar, o meu canal, o canal Lucas Pina, tem algumas coisas em português, mas a maioria em inglês. Mas o meu canal no YouTube, em português, chama Um Pingo de Prosa. Eu faço meditações todos os dias, de segunda a sexta. Eu faço uma meditação pequena de 3, 4, 5 minutos, todo dia lá. E estou pondo estudo bíblico, estou pondo esses vídeos aqui, esses cultos, para te abençoar. Então dá uma checada lá e assiste aquilo que nós estamos produzindo. Vamos fazer uma oração, querido? Vamos orar? Pai querido, nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe nesse momento, abençoe as pessoas que estão assistindo esse vídeo, abençoe os imigrantes aqui nos Estados Unidos, Senhor, que estão passando por uma situação difícil, Deus, de incerteza. Dá graça para eles, sustenta eles, ó Deus. Fortalece, ó Deus, o coração deles, fortalece o coração deles, ó Deus. Abençoa eles, ó Deus, que o Teu Espírito possa colocar esperança dentro do coração deles, que eles possam ser edificados pela Tua Palavra e possam ser abençoados pela Tua Palavra, Senhor. Dá graça para eles nesse instante, para a família deles, não só aqui nos Estados Unidos, mas família nos outros lugares do mundo que eles tenham, que o Senhor possa tocar também e proteger, Senhor. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra de hoje, para a nossa mensagem, está lá em Marcos, no capítulo 15. Marcos, no capítulo 15, versículo 16 até o 47. É um texto que fala da crucificação de Jesus. Marcos 15, 16 a 47. Nós estamos, hoje é domingo de Palmas, mas Semana Santa está começando e os nossos olhos já estão voltados para a cruz na sexta-feira, né? Então, deixa eu compartilhar com vocês esse texto e a mensagem desse texto. Marcos 15, 16 a 47. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, o pretório, e reuniram toda a tropa, vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele, e começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Um certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. E o crucificaram, dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça, dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre a terra, toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouça, ele está chamando por Elias. Um deles correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse: deixa-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo.
Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Salomé, e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galileia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou no sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. E esse é o texto das Escrituras para nós neste dia. Vamos orar, queridos? Pai, nós pedimos que o Senhor nos abençoe a comunicar a Tua palavra nesse dia. Dá graça para a gente. Dá graça que o Teu Espírito possa estar tocando no coração e nas mentes das pessoas que estão ouvindo e assistindo este vídeo, Senhor. E que o Senhor possa falar com eles. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vivemos num mundo que nós não queremos falar sobre a cruz. Não é? Quando você fala da cruz, a pessoa já faz aquela careta. Não queremos falar da cruz de Jesus. A cruz de Cristo, para muitas pessoas, perdeu completamente o significado, o sentido. E perdeu para a maioria dos cristãos. Infelizmente, perdeu para a maioria dos cristãos. O que era antes a mensagem central da nossa fé. A mensagem central do cristianismo agora é relegada a um canto escuro e esquecido da nossa fé. A gente não fala da cruz, aquele negócio, não vemos mais a necessidade da cruz. O povo, os cristãos, não veem mais a necessidade da cruz. Não acreditamos que a cruz seja necessária para a nossa salvação. Esse é o grande desafio dos cristãos hoje. É de acreditar que a cruz é necessária para a nossa salvação. Não queremos acreditar que o sofrimento de Jesus foi real, foi doloroso. Não, isso aí o pessoal está exagerando um pouquinho. Não foi bem assim, não. O texto que acabamos de ler nos colocou ali na crucificação do Senhor Jesus, bem ali, para assistir, de camarote, como diz o pessoal, né, no Brasil, de camarote. Nesse texto nós encontraremos os aspectos que marcaram a crucificação e a morte de Jesus. Eu gostaria de compartilhar isso com você. É muito importante para nós entendermos que os passos dados antes da crucificação e durante ela foram seguidos, foram testemunhados, foram feitos pelos soldados, pelos líderes religiosos, pelos seguidores de Jesus. Estavam lá assistindo, o pessoal estava vendo. Não foi algo assim que aconteceu num lugar escondido, não, foi público. Foi público. Eles mostram detalhes da crucificação que são muito importantes sabermos. E é muito importante para todos nós. É importante porque causamos a crucificação. Por isso que é importante a gente saber. Porque a crucificação, querido, foi causada por mim e por você. Não pensa que foi aquele povo lá do passado. Não. A crucificação de Jesus foi causada. Eu e você, nós somos responsáveis por aquilo que aconteceu com Jesus. É muito importante você entender isso. E não só isso, a crucificação era uma punição popular. As pessoas podiam participar. Eles tinham que fazer uma parada, né? um desfile, né? Os condenados pegavam, carregavam aquela parte superior da cruz e eles carregavam nas ruas e as pessoas podiam bater, jogar as coisas nele, podiam falar com eles. Quando eles estavam crucificados, as pessoas podiam ir lá falar com eles, jogar coisas neles. Então havia uma participação
popular. E era uma punição popular, né? Era uma punição que acontecia aos olhos do povo, não era algo escondido, era algo público. Eles arrumavam um monte, faziam às vezes nas ruas, nas estradas, onde a pessoa tinha que passar e ver o pessoal pendurado. E é muito importante nós olharmos para a cruz de Jesus e olharmos de perto para a cruz de Jesus. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. A crucificação e a morte. A crucificação e a morte de Jesus. No versículo 16 até o versículo 23, nós aprendemos que a crucificação e a morte de Jesus tem um aspecto violento. É violência e dor. Violência e dor. Jesus sofreu uma tremenda violência contra ele. Você não pode imaginar quanta violência. Eles reuniram toda a tropa de soldados, quer dizer, não foi só alguns, poucos que estavam lá para fazer. Não, chama todo mundo. Os romanos, eles gostavam. O soldado romano estava acostumado com guerra, acostumado com matar gente, ir para a guerra, aquele negócio. E de repente eles estão servindo lá em Jerusalém, né? Apartando briga. Bêbado aqui, alguém ali fazendo alguma coisa. E ele tem aquele gostinho de sangue na boca, ele quer ver sangue. De repente eles têm a oportunidade de ter alguns bandidos na mão para fazer alguma coisa. E eles fazem tudo. Chama a turma toda, chamaram a tropa toda. E eles vieram e colocaram a coroa de espinho sobre eles, revezaram, batiam. Cada hora vinha um, batia, cuspia, golpearam com vara. É muito difícil imaginarmos a dor e a violência que Jesus passou naquele momento. Se você já viu aquele filme do Mel Gibson e quer ter uma ideia da dor e do sofrimento, aquele filme te dá mais ou menos uma ideia da dor e do sofrimento que Jesus passou, porque ele foi bem pesquisado. A pesquisa para fazer aquele filme foi muito bem feita. Então você tem uma ideia dos romanos, tem uma ideia de Jesus, tem uma ideia da tortura que ele enfrentou, tem uma ideia do que ele passou, como é que foi. Apesar de ter algumas partes que é artística, né? O pessoal tem uma liberdade artística de adicionar lá, mas você tem uma ideia do que é, né? A energia estava completamente drenada, tanto é que ele não conseguiu carregar a cruz. Eles chamaram o Simão, falaram: Simão, você entra, e o cara estava só passando por lá, coitado. Mas o soldado romano mandou carregar, você não conversa, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. O cara pegou a cruz e carregou com Jesus a cruz. E ele foi forçado a carregar a cruz. É muito importante entendermos e sabermos que o objetivo não era matá-lo. E os romanos eram muito bons nisso. Eles faziam a pessoa sofrer até no limite da morte. Aí a hora que a pessoa está quase morrendo, eles davam uma aliviada, a pessoa voltava, dava um remédio, dava alguma coisa, uma anestesia e tal, a pessoa voltava e bum, começava tudo de novo, porque o negócio era a cruz. O negócio era a cruz. Então eles queriam crucificá-lo, né? Mas eles tinham que levar a pessoa até o limite da morte. Então foi uma tremenda dor que ele sofreu. Ofereceram vinho misturado com mirra. É o que eles ofereceram. Isso é um anestésico. Então eles deram ofereceram um anestésico para Jesus, mas Jesus não tomou o anestésico. É interessante, não é? Jesus não tomou o anestésico. Por quê? Porque ele estava decidido a sofrer todas as dores que ele deveria sofrer na cruz. Esse era o alvo, esse era o objetivo. E ele não aceitou anestésico por causa disso. Eles queriam prolongar a sua vida e o seu sofrimento. O segundo aspecto que nós encontramos da morte, da crucificação e morte de Jesus, vai do versículo 24 a 36, que é a vergonha e blasfêmia. Vergonha e blasfêmia. O segundo aspecto da crucificação é a vergonha que a pessoa passa e que a pessoa iria passar. Eles foram crucificados, a pessoa era crucificada nua. Talvez isso hoje não causasse muita vergonha, mas se você imaginar naquela época uma pessoa ser crucificada, e se aquela pessoa fosse uma pessoa honesta, e se aquela pessoa fosse o Filho de Deus, imagina a vergonha que aquela pessoa não ia passar. Deve ter sido terrível para Jesus estar ali estendido na cruz, nu, exposto para todas as pessoas verem. Deve ter sido algo terrível. O outro aspecto foi a blasfêmia.
Ele foi punido como um ladrão, um assassino. De um lado tinha um ladrão, do outro lado tinha um outro ladrão, e ele era um deles. Ele estava sendo contado como um deles. Ele estava sendo contado como um deles, como um assassino, como um homem mau, como um bandido. E ele não era, ele era santo, ele era puro, ele era sem pecado. Mas ele estava sendo contado como um bandido, um ladrão. E os soldados e as pessoas que estavam assistindo estavam zombando dele, né? Oh, ele falou que fez isso. Oh, ele falou, oh, ele está chamando fulano. Oh, desce daí, vamos ver se Deus te livra. Oh, faz isso, você que fez, falou isso, por que você não faz aqui? E o pessoal zombando dele. Deve ter sido muito difícil. Deve ter tido muita vergonha da situação, da exibição pública. É um aspecto emocional, psicológico, é esse tipo de sofrimento interno que Jesus passou. Mas a cruz tem um outro aspecto, um terceiro aspecto. No versículo 37 ao versículo 47, nós vemos a decepção e a tristeza. A decepção e a tristeza. Aqui nesta parte do texto nós vemos as pessoas que estavam lá assistindo tudo e não concordavam com aquilo que estava acontecendo. Tem muita gente estava lá, assistiu a crucificação, mas não concordava com aquilo que estava acontecendo. Sabe por quê? Porque eles tinham expectativa de que ele era o Messias, o Santo de Deus, o Filho de Deus, o escolhido. Oh, e agora eles veem o Messias pregado na cruz. E deve ter sido um desapontamento. Deve ter sido, oh meu Deus, o que vai acontecer? Eu pensei que era ele. Eu pensei que ele era o Messias. Eles pensaram que Jesus cumpriria as profecias sobre o Messias. E agora eles estão testemunhando a morte de Jesus. E a esperança deles está morrendo junto com Jesus. Desespero, decepção, tristeza. Muito difícil de entender isso. Nós pensamos, até o centurião olhou para ele e falou, esse cara aí é diferente dos outros bandidos. Esse cara aí é filho de Deus. Esse sujeito aí é filho de Deus. A única coisa que eles poderiam fazer naquele momento da sua morte foi o que José de Arimateia fez, foi enterrá-lo. Foi a única coisa que eles poderiam fazer. Essa decepção e tristeza foram causadas pela falta de conhecimento e falta de fé. É muito importante a gente entender isso, porque é aí que a gente começa a chegar no ponto importante da crucificação e da morte de Jesus. É a falta de fé. Eles sabiam os versículos, eles conheciam Isaías, os versículos de Isaías a respeito do Messias, do sofrimento do servo, que é chamado Isaías o servo sofredor. Eles conheciam os salmos messiânicos que falam da morte de Jesus, do sofrimento. Eles conheciam os textos do Velho Testamento, de cor e salteado, a respeito do Messias, que o Messias tinha que vir, mas o Messias ia morrer, ele ia sofrer, ia acontecer isso, ia acontecer aquilo. Eles conheciam isso, mas para eles parece que não encaixou, não chegou, não entenderam. Eles não entenderam o que tinha que acontecer. Eles perderam o fio da meada. Como é que é? Ele está morrendo. E começou a se decepcionar com aquilo, sem saber que aquilo era parte do plano de Deus. É uma decepção causada pela falta de conhecimento e falta de fé. Essas pessoas não foram capazes de colocar o quebra-cabeça junto. Eles não entenderam que a morte de Jesus era necessária para a nossa salvação, para trazer o reino de Deus para as nossas vidas. E isso é muito importante para que a gente entenda, queridos. É extremamente importante. Esses são os aspectos externos e naturais da crucificação, mas é importante que entendamos que a crucificação de Jesus é diferente de uma crucificação normal. A sua morte não é apenas a morte de alguém, de uma pessoa boa que morreu injustamente. Não é. Vou repetir, para que você entenda direitinho. A morte de Jesus não é simplesmente a morte de um homem bom
que morreu injustamente, foi acusado e condenado injustamente. Não é. A morte de Jesus é muito mais que isso. A cruz de Jesus é muito mais que isso. A morte que ele sofreu é a morte do Messias, do Filho de Deus, e por causa disso tem um significado completamente diferente para nós. A Bíblia diz que a sua morte, na sua morte, Jesus pagou a dívida com a justiça de Deus, a nossa dívida. Deixa eu explicar o que isso significa. Eu e você, nós somos pecadores. Quebramos a lei de Deus. E porque quebramos a lei de Deus, estamos debaixo de condenação. Todo mundo, não tem exceção. A Bíblia diz que não tem exceção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, sem exceção. Todo mundo pecou, todo mundo quebrou a lei. Deus falou, não faz, e nós fizemos. Deus falou, faz isso, e nós não fizemos. E aí está criada a confusão. Somos pecadores, e porque somos pecadores, estamos debaixo da condenação de Deus. E para termos relacionamento com Deus e experimentar a vida de Deus, a paz de Deus, a alegria de Deus, nós temos que pagar essa dívida. O problema é que nós não temos dinheiro suficiente, não temos saúde suficiente, não temos vida suficiente, não temos nada para oferecer para Deus. Nada, absolutamente nada. Nós precisamos de um sacrifício para oferecer para Deus. Mas nós não podemos nos oferecer porque nós já somos pecadores. O sacrifício tem que ser puro, sem mácula, sem pecado. É por isso que Deus enviou Jesus. É por isso que Jesus veio. E não pecou. Não conheceu o pecado. O sacrifício dele é puro, é perfeito. E ele ofereceu o sacrifício a Deus por mim e por você. Ele pagou a minha dívida com Deus. A dívida que eu acumulei em toda a minha vida, com todos os meus pecados, todas as minhas desobediências, todas as minhas mentiras, tudo, eu acumulei, vai acumulando. Eu ainda estou juntando coisa lá, infelizmente. E continuamos lutando contra o pecado. Mas ele pagou por mim. E ele pagou por você. Ele se ofereceu como sacrifício aceitável a Deus. Sacrifício puro, santo, verdadeiro. Sacrifício que Deus respira, cheira e fala, esse eu aceito. É por isso que a cruz de Jesus e a sua morte são extremamente importantes para nós, porque é lá que nós conseguimos perdão de Deus, é lá que nós conseguimos salvação, é lá que nós conseguimos vida eterna, é lá que nós conseguimos fazer parte da família de Deus. É no sacrifício de Jesus que Deus olha para mim e por causa de Jesus e do seu sacrifício, da sua morte, Ele me aceita, me perdoa, te perdoa e te aceita. A cruz é extremamente importante para mim e para você, querido. Sem a cruz não existe salvação. Sem a morte de Jesus não existe salvação. Jeito nenhum. Nós precisamos da cruz de Cristo. Naquela cruz, naquele sacrifício, nós encontramos salvação, vida eterna, saúde, perdão, vitória, aceitação aos olhos de Deus. Graças a Deus pela cruz de Jesus. Vamos orar a Deus. Pai, nós pedimos que o Teu Espírito toque no coração das pessoas que estão ouvindo essa mensagem e ajude eles a entender a importância da cruz de Jesus para a salvação deles. Abençoa a gente aqui, dá graça para a gente nessa semana e fica conosco. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Querido, tenha uma boa semana.
Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te ajude a entender a sua palavra e te dê graça. Amém. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço dos céus, só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos cantar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou